Olá, estamos iniciando mais um vídeo do minicurso História Oral, Pesquisa, Ensino e Diálogos Interdisciplinares. Eu sou o professor Evanes Brasil Júnior, é um prazer estar com vocês aqui nesse canal. Nossos vídeos são dedicados ao ciclo de minicursos online da Universidade Federal do Paraná, e esse é o minicurso 49. Nós já estamos numa parte avançada do curso. Hoje nós vamos falar sobre... Deixa eu compartilhar aqui minha tela. Sobre os cuidados na pesquisa com a história oral, projeto de pesquisa, como que se realiza a pesquisa de história oral. E nós temos 3 questões iniciais. Quando se realiza a pesquisa em história oral, eu começo com essas 3 perguntas. Por que utilizar a história oral? Como? Porque a história oral é muito diversificada, né? E para quê? Então, antes de eu partir para a empreitada de realizar uma pesquisa em história oral, preciso estar ciente disso. Por que irei utilizar a história oral? Como irei utilizá-la? E para quê? Tudo isso precisa estar explicitado no seu projeto. Se você chegou até aqui no nosso curso e está na sua universidade cursando a disciplina de metodologia da pesquisa científica, você já deve ter em algum momento encarado essa situação. Por quê, como e para quê? Se você chegou aqui no canal e nesse vídeo e está apenas curioso em conhecer como é que se dá a pesquisa em história oral, basicamente, todo procedimento de pesquisa científica, e principalmente no campo das ciências sociais e da história, considera essas 3 perguntas, né? Por quê, como e para quê se vai realizar essa empreitada dessa pesquisa. E o projeto de pesquisa ele é fundamental para te ajudar nessa empreitada. Vou trazer, então, aqui uma definição do professor José Carlos Sebe, que tem um manual de história oral que traz várias definições, e ele é interessante no sentido de trazer algumas reflexões sobre ordem do projeto, cuidados metodológicos. É bem interessante, nesse ponto, essa obra do professor José Carlos Sebe. História oral é um conjunto de procedimentos que se inicia com a elaboração de um projeto e que continua com o estabelecimento de um grupo de pessoas a serem entrevistadas. O projeto prevê planejamento da condução das gravações, com definição de locais, tempo de duração e demais fatores ambientais, transcrição e estabelecimento de textos, conferência do produto escrito, autorização para o uso, arquivamento e, sempre que possível, a publicação dos resultados, que devem, em primeiro lugar, voltar ao grupo que gerou as entrevistas. Então, eu destaquei aqui algumas questões que eu quero levantar. A primeira é a compreensão do professor José Carlos Sebe é de que a história oral é um conjunto de procedimentos. Eu, particularmente, prefiro a concepção do professor Alessandro Portelli, mas a concepção do professor José Carlos Sebe, por dar um foco na questão dos procedimentos, ela traz uma série de procedimentos que é preciso realmente ter um cuidado. Então, esses procedimentos se iniciam com a elaboração do projeto, daí que se você vai realizar uma pesquisa acadêmica, normalmente a gente inicia com o projeto, né? Alguns alunos têm muita dificuldade de iniciar uma pesquisa exatamente pela dificuldade de montar o projeto. E o projeto ele é fundamental, porque sem o projeto, você vai realizar a pesquisa, mas sem ter um norte. Como é que você vai realizar uma pesquisa se você não tem um objetivo definido, objetivos claros, uma questão norteadora, porque toda investigação científica precisa de uma questão norteadora. Primeira coisa que você precisa ter em mente quando você vai elaborar um projeto, seja de história oral, seja em outra área até fora da história, das ciências sociais, é você ter uma questão norteadora. Então, a dica que eu sempre dou é: qual é a pergunta norteadora da sua pesquisa? Qual é a questão que você está querendo responder? E, em função disso, você pensa uma problemática, pensa uma justificativa, e disso você chega em objetivos. E a partir desse momento é que você pode pensar uma metodologia para enfrentar esse desafio. Então,
começa com a elaboração do projeto e continua com o estabelecimento de um grupo de pessoas a serem entrevistadas. Então, como na história oral, principalmente, a principal forma de trabalho com a história oral é através das entrevistas, né? Então, é preciso também pensar nos entrevistados. É preciso, inclusive, ter a consciência de que eu posso ter em mente um determinado entrevistado, mas não ser possível acessá-lo. Ou porque ele mesmo seja difícil de ser encontrado, ou porque ele pode não ter condições de dar uma entrevista, de ceder uma entrevista, ou porque ele não quer, pode muito bem a pessoa não querer de ceder a entrevista, e é a vontade da pessoa, e pronto, tem que respeitar a vontade da pessoa, pode não querer ceder a entrevista. Ou se pode ter uma determinada expectativa com a entrevista e ela não ser atendida, porque muitas vezes quando a gente escolhe um entrevistado é muito por uma expectativa, porque a gente espera que ele vai contribuir para a pesquisa. E ele pode não atender essas expectativas, seja porque ele mesmo não tem interesse, seja porque ele tem dificuldades de narrar, de lidar com as suas próprias emoções. Lembrar aquilo que a gente já conversou sobre a memória, ela ser individual e ela ser acessada através de uma narrativa individual, que é, muitas vezes, subjetiva, que é um encontro único. Então, o entrevistado pode muito bem não corresponder a uma expectativa sobre a sua entrevista. Daí porque, antes da empreitada, é preciso ter o cuidado de pensar as pessoas que vão ser entrevistadas, o que é que se espera com elas, ver se as entrevistas foram de acordo com o que se pensou. Muitas vezes é preciso até mudar, dependendo das entrevistas que vão sendo realizadas. Um projeto de história oral também não deve ser uma coisa fechada, né? Mas a nossa ideia aqui é que, embora não seja uma coisa fechada, mas que a pessoa tenha pelo menos um norte de como é que vai realizar o trabalho. E aí o professor José Carlos Sebe vai dizer que o projeto prevê planejamento da condução das gravações, com definição de locais. Gente, essa questão dos locais é fundamental. Porque a narrativa ela pode variar conforme o local. Se você vai entrevistar uma pessoa na casa dela, é uma coisa. No espaço público pode ser outra. Eu realizei uma entrevista com um senhor, eu faço a pesquisa sobre a Praia de Iracema, que é uma espécie de cartão postal que a gente tem aqui na cidade de Fortaleza. No vídeo mais na frente eu vou falar um pouco sobre a Praia de Iracema. E a gente estava tratando sobre os bares boêmios que existem na Praia de Iracema. E eu fiz a entrevista na casa desse senhor. Como eu não tinha muita familiaridade com ele, né? Eu sugeri que ele me dissesse qual seria o lugar ideal e ele disse a casa dele. E aí, na casa dele, ele teceu toda a narrativa, era um narrador que é uma pessoa que tem muita facilidade de se comunicar e de narrar, expressava muito bacana, muitos elementos da narrativa dele. Eu gravei, quando eu terminei, ele perguntou: "Você vai para casa de quê? De carro?" Aí eu disse: "Não, eu vou de ônibus, eu vou pegar o ônibus lá na avenida." Aí ele disse assim: "Eu vou com você." E aí sempre a gente tem que estar atento, né? Esse tipo de, por que ele queria ir comigo? E aí quando a gente estava indo e subindo a avenida, ele foi me contando que ia me dizer umas coisas que não tinha dito em casa, porque a filha dele estava em casa, a gente estava, a entrevista tinha sido numa espécie de sala de jantar, uma sala assim, próxima de uma cozinha, e a filha dele passava da cozinha para o quarto, e já era uma mulher adulta, inclusive, não era um moço, uma garota, mas ele não ia contar determinadas coisas porque ela estava próxima. Então, a definição do local é fundamental. Inclusive, a professora Verena Alberti, no Manual de História Oral, fala de orienta que se realizem entrevistas em um espaço que seja só o pesquisador e o entrevistado, que seja realizado mais de uma entrevista, mas a gente sabe que nem sempre isso é possível, porque, por exemplo, a professora Verena Alberti, como ela trabalhava no manual, aliás, no centro de documentação do CPDOC, tinha um espaço apropriado, né, para levar o entrevistado para lá numa boa. Agora, se eu chego para uma pessoa que muitas vezes eu não conheço, falo um pouco da minha pesquisa,
E se eu não tenho um espaço desse apropriado, muitas vezes eu vou para o lugar que é mais confortável para a pessoa. Foi o caso dessa entrevista que eu realizei com esse senhor. E aí eu tenho que levar em consideração que o local é determinante para o que ele está dizendo. Então, se ele está na casa dele, aquela narrativa também está relacionada com aquele local onde ele está. Se ele estivesse na rua, na calçada, se ele estivesse no centro de gravação na universidade, se ele estivesse dando uma entrevista para um jornalista que vai sair no jornal ali ao vivo, tudo isso modifica. O local muda, a situação muda a narrativa também. E o historiador precisa estar atento a tudo isso. Então, planejamento da condução das gravações com definições locais, fundamental os locais, tempo de duração, pensar também o tempo de duração da entrevista, se a entrevista ela não vai se tornar algo de 1 hora, se ela vai se tornar algo de 2 horas, se ela vai ser uma entrevista mais curta, tudo tem que ser pensado antes de se falar com o entrevistado, né? Você vai falar com o entrevistado para realizar uma entrevista com ele, você quer 2 horas e não pensa o tempo de duração da entrevista, o entrevistado está ocupado com alguma coisa e ele começa a querer narrar de forma acelerada, porque ele precisa realizar outra coisa, então dificulta, né? Tipo, você marca de entrevistar determinada pessoa 9 horas. 10 horas essa pessoa tem compromisso. Aí você vai lançando as questões e a pessoa começa a ter a pressa. E a pressa dela em concluir a narrativa também vai influenciar no resultado final. Portanto, preciso definir também o tempo de duração, demais fatores ambientais, tudo isso precisa ser pensado. Pensado tanto antes da empreitada quanto também no momento de análise, né? Se isso, como que isso pode influenciar ou ajudar na interpretação da entrevista. Também precisa se pensar a transcrição e o estabelecimento de textos. O professor José Carlos Sebe defende o conceito de transcriação, em que após a narrativa se faz a transcrição e aí se faz uma espécie de retoques no texto seguindo orientações do próprio entrevistado. Então, eu transcrevo o texto, converso com o entrevistado, vou mostrando aí o entrevistado, isso aqui eu quero que tire, aí vai tirando. Aí vai tirando também aquelas titubeações, aquelas palavras que a pessoa vai repetindo, né, eu acho, essas coisas. Ele defende que se tire isso, o texto vai ficando mais limpo, esse é o texto transcriado. E aí depois o entrevistado cederia a carta de cessão de direitos, né? Eu, particularmente, sou a favor de um texto que seja tal qual foi realizada a narrativa, porque eu também levo em consideração essas titubeações, essa performance da narrativa. Então, tipo, se ele fala o né, o tudo isso pode ser analisado, problematizado também. No meu caso, então, eu não sou chegado à utilização da transcriação. Mas, como existem diferentes formas de transcrição, como é o caso que o professor José Carlos Sebe defende, que é a transcriação, então, no projeto de pesquisa é preciso levar em consideração também a transcrição e estabelecimento de textos. Também tem que se considerar a conferência do produto escrito, a autorização para o uso, gente, isso é fundamental, porque se você vai citar, você precisa da autorização para o uso. No caso da minha pesquisa sobre políticas públicas, era muito complicado, né? Porque se eu vou realizar, no meu caso, que era realizar uma pesquisa para o mestrado de avaliação de políticas públicas, a própria palavra avaliação já inibe um pouco, né? E aí, utilizei que tipo de estratégia, né? Eu tive que explicitar uma estratégia no projeto, estratégia essa que foi repassada para os entrevistados. No meu caso, algumas partes eram omitidas, o entrevistado, e outras partes, o entrevistado aparecia o nome dele, né? Porque, no caso da minha pesquisa, envolvia uma série de questões um tanto complicadas. Se
está realizando uma narrativa que faz uma crítica à prefeitura, então isso, muitas vezes, não é legal de ser publicado o nome do entrevistado. Mas quando ele está falando da experiência dele com a cidade, dos sentidos que ele atribui ao bairro, aí é interessante o nome dele ser publicado e não iria lhe dar nenhum problema. Então, no meu caso, eu ainda tive que pensar essa questão dentro do projeto também. Porque senão você já começa a fazer a empreitada da pesquisa e quando vai ver lá na frente você tem um problemão para resolver. Também é preciso pensar a questão do arquivamento. Porque o que é que você vai fazer com essas entrevistas, né? Tem que pensar o arquivamento delas. Que tipo de suporte que vai se utilizar? A gente sabe da obsolescência de uma série de materiais atualmente que eram muito utilizados, até os CDs. O meu notebook que eu estou utilizando, ele não grava, aliás, ele não tem mais como tocar CD. Eu tenho uma série de materiais aqui que são CDs, porque eu fiz o trabalho de pesquisa também com artistas, e eu preciso utilizar um notebook antigo. Então a gente sabe que os mesmos nossos materiais eles vão ficando obsoletos com o passar do tempo. E aí o arquivamento em CD pode ir se tornando obsoleto. Você vai utilizando um arquivamento do seu notebook, às vezes vai ficando obsoleto, você vai colocando num drive. Então tem que se pensar nessa série de questões. Mas será se você não vai colocar também à disposição de um laboratório, de um arquivo público? Antes de realizar a pesquisa no projeto, precisa prever tudo isso aí, pensar o que é que você vai fazer também com esse material. E sempre que possível, a publicação dos resultados deve, em primeiro lugar, voltar ao grupo que gerou as entrevistas. Então, sempre que possível, tentar fazer com que isso volte ao grupo que gerou as entrevistas, né? E pensar como que isso pode voltar ao grupo que gerou as entrevistas durante a elaboração do projeto também. Então, vocês podem ver que tem uma série de questões que a gente precisa pensar no projeto. Isso aqui, do ponto de vista do professor Zé Carlos Sebe, que se a gente pensar também, levando em consideração as reflexões que a gente já fez a partir do professor Alessandro Portela, da professora Verena Albeste, da professora Lucília Delgado, do professor Zafran, e de todo esse material que a gente vem discutindo, a gente percebe que tem uma série de questões que precisam ser contempladas em um projeto de história oral. Uma série de questões. O projeto de pesquisa precisa deixar claro que a escolha da metodologia de história oral é adequada à questão que o pesquisador se coloca. Então, se a gente vai partir dessa concepção da história oral como uma metodologia, precisa deixar claro que ela é a metodologia adequada à questão que o pesquisador coloca. É por isso que o primeiro passo na elaboração do projeto de pesquisa é definir a questão norteadora. E a metodologia vai ser definida em função da questão norteadora. E essa questão, muitas vezes, ela está relacionada com um corpus de reflexões e de debates da disciplina da qual você é o pesquisador, é um estudioso, né? Daí porque precisa estar sempre relacionado com reflexões teóricas daquela disciplina, daquele campo. Discutir e tentar definir que tipo de pessoa será entrevistada, quantos serão entrevistados e qual tipo de entrevista será realizada. Também é fundamental. Pensar a pessoa que você vai entrevistar, quantos que se vai entrevistar e qual tipo de entrevista, né? Então, os objetivos da pesquisa vão definir quem entrevistar e depende de o que quer saber. Quem entrevistar depende de o que quer saber. Daí porque eu preciso ter os objetivos da pesquisa bem definidos antes de realizar a empreitada de entrevistar alguém. Aí você pode me perguntar, Evanes, mas antes do projeto eu preciso ter quantos serão entrevistados? É interessante ter uma noção, né? A gente sabe que a gente está tratando de uma pesquisa com pessoas, e como eu disse no início, pode ser que o número que você pensou não seja necessário, pode ser que seja necessário um número maior, pode ser que você pensou em entrevistar uma pessoa X e ela não pode, ou ela não quer, ou a entrevista com ela não
for suficiente, você vai precisar de entrevistar outra pessoa. E normalmente uma dica que eu dou, que eu acho muito legal e que me ajudou bastante, é ter rede de entrevistados. O que é essa rede de entrevistados? Eu entrevisto a pessoa, peço para ela me indicar outra pessoa. E normalmente são pessoas que têm algum contato e que já partilharam de alguma forma, de algum diálogo sobre aquela questão. Porque se ela vai indicar é porque é alguém que com ela já conversou, partilhou de alguma coisa sobre aquele tema. Não vai indicar uma pessoa aleatória, né? E a partir daí facilita até para você fazer uma análise sobre questões sociais, culturais, ideológicas, pela própria indicação, né? Normalmente se chega até um círculo de amigos, um círculo, um grupo de pessoas que partilham determinadas compreensões ideológicas, sociais, culturais ali em torno das narrativas, mas você vai perceber, entrevistando essas pessoas diferentes, que, claro, as narrativas são individuais, são singulares, mas que sim, é possível realizar uma análise sociológica, uma análise social, cultural, ok? Então, essa ideia da rede de entrevistados ajuda bastante. Eu posso, por exemplo, quantos serão entrevistados? Eu tenho uma margem de pessoas para entrevistar e conforme vai tendo as indicações, essa margem pode ir subindo, pode ir aumentando, né? Mas é importante ter isso em mente e ter em mente o tipo de entrevista, que a gente vai falar também sobre isso. No projeto de pesquisa, é importante listar os nomes dos possíveis entrevistados com uma breve biografia que justifique sua escolha, de acordo com os objetivos do estudo. Normalmente eu penso isso aqui, principalmente no início dessas redes de entrevistados, né? E aí a gente vai ampliando essa rede de entrevistados e listando os nomes dos possíveis entrevistados. É importante saber uma biografia que justifique a escolha, tá claro por que se escolheu essa pessoa. No meu caso, se tinha essa indicação, conhecer um pouco dessa pessoa que está sendo indicada, porque você vai chegar para entrevistar uma pessoa. Aí, digamos que a pessoa tem uma produção, no meu caso, eu trabalhei com artistas, tem uma produção artística, você não conhece a arte que essa pessoa produz, é triste, é muito complicado. Então, conhecer esses entrevistados em potencial e ter consciência de que o projeto de pesquisa em história oral tem um alto grau de imponderabilidade. Então, esses quantos entrevistados têm um alto grau de imponderabilidade. E aí a gente tem aqui duas questões que são importantes também. Ó. Quando encerrar as entrevistas? Eu já vi um debate sobre encerrar as entrevistas quando elas começam a se repetir, que seria um ponto de saturação. Inclusive, durante algum tempo, eu achava essa ideia interessante. Principalmente do ponto de vista de uma pesquisa como a minha, que envolvia políticas públicas. Só que, pensando do ponto de vista do professor Alessandro Portela e da reflexão que a gente desenvolveu até aqui, eu acho mais interessante a gente pensar quando encerrar as entrevistas a partir da questão norteadora do projeto. Qual a questão norteadora do projeto vai definir quando vai encerrar as entrevistas. As entrevistas que você tem te ajudam a responder a questão norteadora do projeto? As narrativas e, no caso, a interpretação e análise, né? Te ajudam a responder a questão norteadora do projeto? É aí que você vai ter como encerrar as entrevistas. Por isso que eu acho que no projeto de pesquisa você deve ter o cuidado de deixar isso aqui um tanto em aberto, quando encerrar as entrevistas está um tanto em aberto, ter apenas o norte, porque o projeto é para te ajudar, para você não se perder. Você tem que definir o que pode acontecer que pode dificultar a tua vida. Então, sentar aí para escrever seu projeto, pensar o que é que pode dificultar a minha pesquisa com isso. Definir o que vai dificultar a tua vida e tentar prever isso e pensar estratégias, caminhos, atalhos para enfrentar essas dificuldades. Porque o que é complicado é ir com muita sede ao pote, como se fala aqui no Ceará,
vai de uma vez, começa a fazer as entrevistas e no fim das contas você não sabe questão norteadora, não sabe mais quantos a entrevistar, quer entrevistar todo mundo, acha que só porque está entrevistando um monte de gente está perfeito, e não está. Excesso de entrevistas também complica demais a análise, dependendo da quantidade de entrevistados, a sua análise pode ficar comprometida, pode, talvez, a sua pesquisa ser só com um entrevistado e dar certo, pode ser com 20, você acha que tem um monte de entrevistados, aí você vai ver, você tem um monte de informações, e aí? E a sua análise? E eu percebi que se eu utilizasse a ideia do ponto de saturação, o que, que eu ia fazer? Aí eu entrevisto umas 20 pessoas e vejo o que é está se repetindo nelas, e vou parar quando estiver se repetindo, pelas indicações dos entrevistados. E aí a minha análise vai ser em cima disso. E será que... E os pontos desviantes não seriam aquilo que é mais interessante? Né? E por que me ater a essas repetições também é uma opção ideológica, também é uma opção metodológica. Então, eu prefiro encerrar as entrevistas em função da questão norteadora do projeto. Daí porque essa questão precisa estar muito bem definida antes da empreitada da realização da pesquisa. Ok? E os critérios de escolha dos entrevistados. Preciso conhecer o papel dos que participam ou participaram do tema investigado. Preciso conhecer essa participação deles. Quais seriam os mais representativos? Normalmente, quando se começa a realizar a empreitada na história oral sobre determinada temática, a gente tem um contato com os que seriam os mais representativos, aqueles que têm maior publicidade, a sua narrativa tem maior publicidade, né? Quais são reconhecidos pelo grupo? Então, se a gente vai fazer uma análise que é de cunho social, é importante pensar quais são os mais reconhecidos naquele grupo, porque no meu caso, que fazia essa entrevista com a rede de entrevistados, tem aquele que é mais reconhecido pelo grupo, que é considerada a narrativa dele mais legítima, e quais são considerados desviantes. Também a gente, quando vai testando a rede de entrevistados, vai percebendo que tem aqueles que, nos próprios comentários, o pessoal diz assim, ó, se você quer alguém que é assim, 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 você entrevista fulano. Se você quer, aí esse aqui vai dizer coisas muito obscuras, desviantes ou algo do tipo. Normalmente a gente vai encontrando entre as indicações alguém que é desse jeito. E é importante ir reconhecendo. Se for possível fazer isso antes da empreitada das entrevistas, melhor ainda, né? Porque durante, a gente sabe que vai encontrar muita coisa durante, mas o quanto puder se precaver antes da própria entrevista, melhor, porque você vai mais, você vai realizar a entrevista mais preparado, porque surpresas vão ter. Mas se eu vou preparado com determinadas informações, com determinadas compreensões, facilita a minha abordagem, facilita a realização da entrevista. E que tipo de entrevista, né? Também vai depender muito da questão norteadora do seu projeto. É histórias de vida? São entrevistas temáticas? Você vai utilizar o método biográfico? E aí, gente, eu não vou me ater tanto a isso aqui para que o vídeo não fique ainda mais extenso, porque eu queria falar mais era sobre a questão do projeto, mas você pode encontrar vários trabalhos de história oral trabalhando com histórias de vida ou com entrevistas temáticas, e o método biográfico tem o texto lá no Os Diabos da História Oral voltado para isso. Tem também dissertações, teses enfim, tratando do método biográfico. Importante conhecer também. Ok. O trabalho de pesquisa a partir da história oral, então, consiste, se você vai realizar a entrevista, né, preparar a entrevista, contatar o entrevistado. Essa questão de preparar a entrevista é fundamental. Você precisa pensar o que é que você vai perguntar, porque as questões são fundamentais no desenvolvimento da narrativa. Daí porque a participação do historiador é importante. Porque, como a gente falou, é algo induzido. O relato de história oral é induzido. Então, preparar a entrevista, preparar as perguntas é fundamental.
contatar o entrevistado para saber se ele deseja participar, se ele quer, se é possível, onde vai ser e tudo mais. Gravar entrevista também precisa ser considerado, porque você vai gravar a entrevista, eu sempre ando com 2 suportes. Normalmente é o meu celular e o gravador. Por quê? Porque vai que o celular descarrega. Vai que o gravador tá com a pilha ruim. Vai que, não sei, eu moro numa cidade que tem alguns problemas, que tem algumas questões de insegurança, de assaltos em coletivos, enfim. Vai que ocorre um assalto e perde o celular. Enfim. Então, precisa considerar isso também no momento de gravar a entrevista. Normalmente, eu ando com 2 gravadores, 2 suportes diferentes. Precisa pensar também a transcrição, porque a transcrição faz parte, e é uma parte muito complicada. Tem pessoas que pagam alguém para transcrever, e esse alguém vai escutar a entrevista, vai transcrever, mas eu prefiro que o próprio entrevistador transcreva. Eu acho isso mais interessante pelo seguinte: ele vai escutando, vai poder observar um diário de campo, que eu acho algo fundamental na pesquisa de história oral, o diário de campo, um caderninho de campo lá que você ande com ele, você tem lá seu roteiro de entrevistas, e você tem esse caderninho para você ir, tá anotando. Fez uma pergunta para o entrevistado fez, aí você anota um pouquinho, ó, que ele ajuda dessa forma. Quando você for transcrever, você bota a nota de rodapé sobre isso. Olha, ele agiu de determinada forma, ele ficou pensando, ele titubeou, ele desviou essa questão, ele desviou o olhar, ele parecia que estava sem chão, ele coçou a cabeça, ele cruzou os braços, ele chorou, os olhos dele brilharam, que às vezes não chora, mas a gente vê que fica com os olhos quase chorando. Então, mudou a entonação de voz. Lance da entonação de voz, gente, é fundamental. Vocês veem que eu falo muito, faço essa entonação de voz também, variando, né? Porque enfatiza determinadas questões. A própria, o próprio ritmo da fala do entrevistado deve ser considerado, e você vai colocando determinadas coisas ali no seu caderninho de campo. Na hora de transcrever, você passa isso para o seu texto transcrito. Como eu falei para vocês, também tem a questão da transcriação, se você preferir, né? Que é a abordagem do professor José Carlos Sebe Meir. Mas eu normalmente prefiro dessa forma, porque eu acho que tem uma série de elementos bem interessantes para analisar, principalmente se você for fazer um trabalho que vai dar um foco em uma quantidade menor de entrevistas e em narradores na sua relação mais direta com eles, com um narrador, 2, 3, né? Quem realiza um trabalho que é um pesquisador, quer entrevistar 20 pessoas, realmente é muito complicado. Claro que eu sei que é difícil ter o tempo para estar transcrevendo isso tudo mais. Então, se você prefere pagar alguém para transcrever, legal, bacana, tudo bem. Mas eu acho que é importante que você depois volte para você escutar a entrevista, porque depois que você escuta a entrevista, você percebe uma série de coisas, gente. Às vezes você percebe até de você, quando você está falando, e que você não percebeu na hora. Uma série de elementos que você só percebe quando está escutando. E aí você vai escutar aquilo ali. Eu acho que se consegue ganhar mais escutando a entrevista após do que na hora. Muitas vezes eu percebo isso. Não sei se é porque também a gente fica horas e horas escutando ali, transcrevendo, né? E vai percebendo uma série de elementos. Mas escuta de novo, mesmo que você tenha pago alguém para transcrever, escuta de novo e você mesmo faz essa parte das notas de rodapé, de colocar, o lance da entonação de voz, isso, aquilo, o jeito como a pessoa gesticulou. Aprende aquilo que é de subjetivo daquele entrevistado, aquela forma como ele se comunica. Às vezes, aquele entrevistado especificamente, porque cada narrativa é única e cada entrevistado, cada narrador também, né? Então, aprende, tipo, observa a forma como ele, algumas performances como ele se comunica,
Uma entrevista é complicado, né? Mas fazendo mais de uma, como orienta a professora Verena Albest, passar o tempo você já percebe até expressões que ele utiliza, conectivos, formas como ele responde a uma determinada questão. Você percebe essa questão do olhar se vai se modificando. Eu realizei uma entrevista com uma senhora no interior aqui do Ceará. Foi um projeto que eu estava querendo bolar para um doutorado, e eu não levei para frente, mas eu fiz essa entrevista, eu achei uma entrevista bem bacana, que foi o seguinte: aqui no Ceará, a gente tem muitas igrejas pentecostais, Assembleia de Deus. Aí, no interior, existem muitas dessas igrejas. Você vai viajando no interior de carro, você percebe muitas igrejas da Assembleia de Deus. E nesses interiores, na maioria das vezes, tem essas igrejas, e nessas igrejas se cantam a harpa cristã, que é um hinário das igrejas da Assembleia de Deus. E aí eu fui fazer uma pesquisa com uma senhora que foi apontada como uma pioneira nas igrejas da Assembleia de Deus, porque eu queria saber como é que era o cantar os hinos da harpa cristã. E por que eu pensei essa questão? Como que se aprendia a cantar os hinos da harpa cristã nesse interior, que é um interior do Aracati, que é uma cidade aqui do Ceará. É zona rural dessa cidade que é do interior aqui do Ceará. Porque as canções da harpa cristã originais são de uma forma. São uma valsa, uma marcha, principalmente tem muitas marchas. E eu percebi, escutando inclusive nesses interiores, a minha avó, ela participou das igrejas da Assembleia de Deus por muito tempo. Quando eu era criança, ela cantava essas canções para me dormir. E é interessante que as pesquisas normalmente têm alguma relação também com a vida do próprio narrador, né? Aliás, do próprio pesquisador. A escolha do projeto, do tema do projeto, tem muito a ver também, é subjetivo do próprio pesquisador. Mas, enfim, fiquei com o interesse de realizar essa pesquisa e me indicaram essa senhora que seria a pioneira. Quem indicou foi a minha avó. Quando eu cheguei para falar com essa senhora, como ela não conhecia, ela conhecia a minha avó. Se ela não me conhecia, no início ela estava me olhando assim, meio de lado, o corpo meio retraído, me olhando assim. Depois ela já foi mudando o olhar. E aí ela cantou, a canção falou como é que se aprendia a cantar os hinos da harpa cristã, quando ela era jovem, na década de 60, que chegava uma pessoa de Fortaleza e cantava, e ela seria muito boa em aprender a cantar essas canções, que ela disse. E aí ela escutava e já cantava na reunião seguinte a canção. E nisso, né, vai tendo um processo de ressignificação, de hibridismo cultural dessas canções, e por isso que foi se modificando muito. E quando se vai nesse interior, se percebe que eles cantam vários hinos da harpa cristã de uma forma muito lenta. É uma marcha, é uma valsa, mas tem uma forma de cantar muito lenta, que é típica também de um canto sem um acompanhamento dos instrumentos, que é comum nessas orquestras, né? Daí porque que tem essa grande mudança. Se você for olhar na internet original, como que é cantada nesse interior por essa senhora, e pelas pessoas que já aprenderam com ela, que aprendeu muitas vezes porque escutou uma única vez na década de 60, uma pessoa daqui de Fortaleza que foi lá, então a gente percebe uma grande mudança. E foi muito interessante essa entrevista com essa senhora. E na hora de transcrever, eu tive que colocar os olhares, a forma como ela estava retraída, os momentos em que ela foi modificando, se abrindo um pouco mais, os momentos que foi sorrindo, o olhar que ela tinha para mim quando ela tratava de determinadas questões e o olhar que mudava quando ela tratava de outras questões. Então, tudo isso precisa ser considerado na transcrição. A revisão também. E o momento de análise, o momento de revisão e análise é fundamental, né? Depois de transcrever, você precisa revisar. E feito tudo isso,
analisar. Mas, ao meu ver, a análise, se você mesmo está transcrevendo, você já vai pensando algumas questões para análise, né? Mas, claro que o processo analítico é o processo final. Ok? Gente, então, acho que esse vídeo já está bem extenso. Para que ele não fique ainda mais extenso, eu vou parar por aqui e vou fazer mais um. Obrigado, galera.